Oi, gente. Como eu digo sempre, boa noite, tudo bem? Começando mais uma semana. Hoje a gente começou um pouquinho mais cedo, ainda é terça-feira e nosso bate-papo de hoje, ele é bem especial. Vou esperar as pessoas entrarem para nós começarmos a conversa e esperar o convidado também. Nós iremos falar um pouquinho sobre a magia. Eu acho que essa magia que tanto faz falta nesse processo da pandemia. E eu gostaria de me apresentar novamente para quem não me conhece. Eu sou a Camila, sou coordenadora pedagógica da Escola Sorriso. Nós estamos na Moca há mais de 30 anos e durante esse processo todo de pandemia, nós estamos fazendo lives para contribuir um pouquinho com vocês, trazer informação, trazer entretenimento e que a gente possa somar na vida das pessoas de alguma forma. Então nós buscamos convidados que durante a semana eles trazem esse bate-papo e assim nós podemos fazer essa troca, esse processo. O nosso convidado já já ele vai entrar. Vamos aguardar. Vamos ver se ele está chegando. Eu acredito que sim. Será que o Juliano está por aí? Não queria apresentar antes de começar. Meninas, boa noite. Os pais, funcionários, equipe da escola. Por onde anda o nosso convidado? Vamos esperar um pouquinho. Acho que ele deve estar. Oi, Lu, manda um beijo pro Léo. Isa, manda um beijo pro Gu. Oi, Rê. Chegou. Oi, Má. Oi, Bru. Eu acredito que a gente vai ter. Oi, Roberta. Cadê meu Giovanni? Oi, Isa. Nosso convidado está entrando. Vamos aguardar só mais um pouquinho. Vamos ver se ele chega. Juliano, estamos te aguardando. Dá um beijo nele, dá um beijo no Gia. Essa semana a gente se encontra. Juliano não conseguiu. Vamos ver se eu consigo trazer ele para nossa conversa. Vamos ver. Menos, Má. Pronto, Juliano. Agora acho que deu Aê, certo. agora acho que foi. Agora sim. Boa noite. Boa noite. Eu tinha Tudo mandado bem? 2 vezes e não estava entrando. Primeiro eu não falei para as pessoas ainda quem você é, apesar que a gente compartilhou bastante na escola. E Legal. você sabe que esse tempo de live, ele traz algumas aventuras, né? E Aham. para te receber com tanta honra e com tanto carinho, eu li um texto hoje e eu vou ler Legal. só um trechinho do que você representa. Tá bom. Falam Vamos lá. assim, que nos tempos de antigamente, o circo brilhava como uma época de ouro, em que o picadeiro era um dos maiores espetáculos da Terra. Não haviam shoppings, parques, cinemas.
Eles eram cheios de luxo, brilho, arte e cor. Hoje, ele é o resumo do sorriso de cada pessoa. Então, é assim que eu te recebo essa noite. Ai, muito Eu, obrigado. eu Eu, gostaria que você se apresentasse antes de eu te apresentar e que as tá. pessoas possam saber de você. Bem-vindo. Muito obrigado. Eu sou Juliano Vargas, eu sou do Circo Show, que é uma empresa de entretenimento circense, que já está aí há 12 anos no mercado, realizando eventos e festas, eventos corporativos, shows em escolas de circo. A gente atua, a gente tem lonas de circo, a gente tem atrações de circo, shows, né? Então, oficinas. Então, a nossa empresa é uma das mais completas, assim, eu digo, do Brasil, né? Nesse ramo de circo para evento. Mas a minha história começa num menino que praticamente nasceu debaixo de uma lona de circo e viveu nessa itinerância do circo pelo Brasil. Já trabalhei fora do Brasil, em circo fora do Brasil. Então a minha história começa dentro do circo, vivendo no circo também, estudando no circo, né? A gente pode falar um pouquinho também dessa história da criança Sim, estudando no sim, circo. com certeza. Então a minha história começa lá atrás, né, num menino que se apaixonou pelo circo, que a minha família foi empreender no circo. A minha história começou com a minha tia, que ela que foi a precursora de levar toda a minha família pro circo, e ela montou o Circo Espacial. Não sei se todo mundo que está assistindo conhece o Sim. Circo Espacial. Ela montou o Circo Espacial e levou toda a família, por parte da minha mãe, para trabalhar com ela e empreender no circo, trabalhar no circo espacial. E aí foi toda a família mesmo, assim, da parte são 8 irmãos, por parte da minha mãe. Foi todo mundo trabalhar no circo, todo mundo foi fazer alguma coisa. E aí os Importante falar sobrinhos... que você não é de São Paulo, né? E não era em Então, São Paulo nessa época. não, a minha família é toda do Paraná, né? Minha tia, essa que montou o circo, que foi a que trouxe todo mundo para o circo, ela é de Cascavel, no Paraná. E a minha Sim. mãe é de Cascavel, então o circo na época passou lá em Cascavel. Essa minha tia foi embora com o circo, aí ela se aventurou nesse circo e montou o circo dela. E aí ela foi trazendo toda a família. Eu sou de Londrina, que minha mãe morou em Londrina, antes dela ir para o circo, né, de Londrina. E aí o circo, daí, depois de um tempo desse circo da minha tia, passou em Londrina e levou minha mãe embora também, que daí era da família, levou embora também. E a minha mãe entrou no circo depois. Então a gente não é aquela família tradicional de circo, né? A gente já tem a primeira geração, que são agora as crianças que nasceram no circo, os meus Sim. primos, né, que nasceram no circo. Mas a gente não é de família tradicional de circo. A gente foi uma família que foi empreender e que se deu muito bem nesse ramo de circo. Hoje a minha família, ela tem um outro tio meu que ele também saiu desse mesmo circo, foi empreender também. Ele tem mais 2 circos, fora esse que a minha tia tem também. Então, assim, a nossa família toda foi para esse ramo do circo e se deu muito bem. Ficou conhecida assim nacionalmente, assim, né, nesse ramo do circo. Aí seus pais se renderam a essa paixão e foram juntos. Minha mãe, meu pai ele trabalhava como garçom, ele trabalhava como garçom em Londrina. A minha mãe trabalhava com relações públicas, assim, né? Sempre foi muito vendedora. E aí o circo passou bem naquela época do plano Collor, assim, tava bem difícil as coisas. E aí eles pegaram e falaram, vamos pro circo. E o circo tava numa época que tava indo... Era novidade, que nem você disse no texto aí. Era uma coisa assim, que o shopping estava surgindo, o circo ainda era aquela coisa que tinha aquele glamour, né? Então, e aí eles foram embora pro circo e se deram muito bem no circo. E eu e a minha irmã, que é a Regiane, que você conheceu ela, Sim. e a gente foi junto. Eu cheguei até uma época a morar com a minha avó e eu ia no circo às vezes mais nas férias. Minha irmã ficou mais direto, mas eu ia sempre no circo, assim, feriados, nas férias, né? Eu fui estudar e aí a gente teve essa vida circense até hoje, faz desde os... E olha que curioso, você falando do circo, a gente tem a Vivi, a mãe do Dani, e a Marcela, que disseram que nunca foram ao circo.
Olha só, você sabe que essa história que eu faço algumas palestras, às vezes, falando do circo, né? E às vezes eu pergunto, alguém aqui já foi ao circo, né? E tem muita gente que nunca foi num circo. Porque, às vezes, é tão engraçado a gente falar que nunca foi no circo. Para mim é tão natural, assim. Aqui, eu chego em casa, falo de circo todo dia, minha esposa fala, mas você só fala de circo, né? Mas é que aqui é tão natural essa palavra circo. Sim, E tem gente que sim. nunca foi no circo. Então, Olha lá, não deu? travou não. Não, para mim deu uma Pode travadinha. continuar. Continua. Um amigo meu falou assim, mas como é que é essa história? Você trabalha com circo, né? Ele estava me conhecendo. Eu falei para ele assim, olha, o circo é uma coisa que nunca sai da moda. Aí, se ela for no circo, ela vai ficar encantada com o circo, porque ela vai ver que é uma coisa assim que remete à família, à infância, Sim, remete ao simples, que são costumes que está faltando, né, no dia a dia verdade. de hoje, assim, né? Que está faltando. Então, o circo eu sempre falo, o circo nunca sai da moda, porque é uma coisa assim que é o simples, é a alegria, é as palmas, é o riso do palhaço, é aquele suspiro, né, do trapezista, né, aquela emoção, né? Então, o circo é tudo isso. Eu falo que eu tive muita sorte, porque nós sempre fomos muito, muito ao circo. E aí era aquela época que o pipoqueiro usava aquele de vender, não lembro, não sei o nome, sabe, que pendurava e você Tipo um baleiro, né? tipo um baleiro, e aí era aquele Globo da Morte, enfim, tinha todo aquele suspense, né? E cada atração a gente esperava muito, porque eu era muito pequena, assim, meus pais sempre levaram até aqui no Tatuapé, hoje onde tem uma tenda, antigamente sempre teve muito. Então, assim, eu pude É, conviver com o circo de verdade mesmo, aquele que a gente aproveitava. E isso fica marcado, porque assim marca a tua infância, né? Essa magia, essa é. alegria, essa parte toda. Já que você está falando um pouquinho disso, conta para nós como que é uma criança pequena, como você disse, vir para a magia do circo e ter o desafio de morar ali, de conviver ali. Como que isso era na cabeça de vocês? Quando a gente foi morar no circo, a gente morava numa casa normal, né? Morava numa casa normal, 3 quartos, 2 quartos. E aí você vai direto para um. Quando a minha mãe foi morar no circo, ela foi morar numa carreta. Uma carreta, carreta. Essas carretas de caminhão mesmo, né? A primeira moradia dela foi numa carreta, que é um pedacinho de uma carreta. E ali é um quarto só. E ali é um quarto com um banheirinho, e ali é a sua casa. E ali depois da carreta ela foi para o famoso trailer, né? Que é uma casa sobre rodas, né? E é que o pessoal tem muita Sim, curiosidade de saber como é um trailer, que o pessoal vê muito nesses programas americanos, né? E tem pouco no Brasil o trailer, né? E o trailer é uma casinha pequenininha, é tudo pequeno, a cozinha é pequenininha, o banheiro pequenininho, a cama é pequenininha, então você tem que se adaptar ali. Então a criança acaba que você acaba brincando mais no circo do que dentro da casa. Então você acaba brincando mais ali na frente do trailer, no terreno, lá no. Então a gente fala sempre que a criança de circo, ela acaba brincando de circo. Então, como ela assiste ali o espetáculo todo dia, ela convive com o palhaço, ela convive com os malabaristas, ela acaba que se envolve com o espetáculo, acaba que se envolve com o ensaio, naturalmente. entendi. Ela vai que se envolvendo, né? Eu tenho um sobrinho Uhum. meu que é filho da Regiane, que ele, às vezes você tá lá, a gente tem um galpão nosso aqui do Circo Show, que a gente faz os ensaios, tudo, e às vezes você tá lá, ele tá imitando a gente fazer as coisas. Então, porque tanto ele vê, a criança acaba. Meu filho mesmo esses dias também estava imitando o rapaz que faz o monociclo. Tem até um vídeo no meu IGTV, ele está imitando o rapaz do monociclo. De tanto eles verem, eles vão ir brincando de circo. Então a criança, ela acaba brincando, por isso que ela acaba fazendo o circo já, indo para esse caminho do circo.
né? E eu fui indo no circo e a criança, ela acaba estudando, né? A gente pode entrar nesse assunto Sim. do estudo, né? Porque a criança, todo mundo tem curiosidade, mas a criança de circo, ela estuda. Tem uma escola dentro do circo. A gente fala que não tem uma escola dentro do circo, né? A criança, quando chega na cidade, ela vai numa escola na cidade mesmo. Por exemplo, eu cheguei com o circo no shopping da Moca. Eu vou procurar a escola Sorriso lá para matricular meu filho, né? Tem uma lei, se a escola, tem uma lei federal que protege toda criança que tem filho de artista, que tem essa itinerância, a escola ou estadual, municipal ou a escola privada, ela é obrigada a dar uma carteira para a criança sentar, né? Se for Quando a particular, gente bateu, quando a gente falou um pouquinho disso, até te cortando, eu não sabia, né? E é, aí eu acho que cabe a gente também saber um pouquinho e procurar. E é é, uma lei federal que é 7284, alguma coisa assim, realmente. é, Ela diz que todos os artistas, né, que têm essa moradia não fixa, têm a opção de ser matriculado, não importa o período letivo. Então, na isso, verdade, eles garantem a educação. É isso mesmo. isso E é mesmo. muito legal. Eu não sabia mesmo. Então, como a gente viajava muito com o circo, a gente tinha que. E a minha mãe foi uma guerreira, assim, porque ela. Às vezes eu falo, as mães falam, eu vou trocar meu filho de escola, ela já fica desesperada, né? Imagina uma mãe que tem os filhos no circo, toda a cidade ela tem que ir atrás de uma escola, e às vezes encontra escolas que a professora, escolas municipais ou estaduais, que elas não estão muito afim de receber um aluno lá em meados de setembro, outubro. Sim. E aí, o que a minha mãe fez na época? Ela procurou uma rede de escolas, que foi a escola adventista, que eles fizeram eles se comunicaram entre eles e falaram, olha, vamos atender os circos. Então, o circo pagava uma taxinha lá para ir para a rede adventista e conseguia colocar os filhos dos circenses na rede adventista. Aonde tinha. Onde não tinha, a gente ia no estadual, ou ia no municipal, ou o colégio objetivo. A gente estudou em tudo quanto é tipo de escola. Se eu te falar, assim, o mais variados grupos escolares a gente entrou, assim, né? E aí Então, cada família arcava com aquele valor. se você vai, por exemplo, tinha uma família, a minha família às vezes, eu vou para Adventista, a outra falava, eu vou colocar ele nessa municipal. Então, cada família do circo optava por, eu vou colocar na particular ou na estadual. Tá. Aí ficava de acordo com a família do circo, né? Mas Entendi. geralmente o que acontecia? A gente fazia, a maioria das vezes, a escola não cobrava. Tá. Eles faziam uma permuta, anunciava no circo, colégio, fazia uma propaganda da escola, porque como o circo lotava, né? Então ajudava a fazer uma propaganda, fazer uma permuta, fazer uma publicidade. Então tinha essa parceria também das escolas, né? Então era legal. Então, e aí a criança tem essa itinerância. Então, era muito legal, porque você chegava na cidade, o circo ele sempre mudava. O circo ele tem uma programação assim meia fixa. Ele chega na cidade na segunda-feira ou na terça, aí ele monta Uhum. terça, quarta, quinta, sexta, estreia na sexta. Tá. Aí ele trabalha sábado, domingo, aí fica 2, 3 semanas. O último dia é sempre no domingo. Aí ele desmonta e estreia na sexta em outra cidade. Então ele estreia sempre de final de semana. Então você viajava com o circo, então você perdia sempre mais ou menos um dia de aula às vezes, na segunda-feira que era a viagem, né? Então, e tinha cidades que ficava só 4 dias. Então Então você você estudava 4 dias. só estudava 4 dias naquela cidade. Então a professora, às vezes você chegava e a professora você entregava o papelzinho lá, você ia na secretaria, matriculou, na terça-feira você ia para a escola, entregava e na sexta você dava tchau já. Você falava, estou indo embora. E a Você falou professora. que teve um ano que a Rejane está até aí, queria agradecê-la também, porque ela foi super solícita, receptiva com nós. Você chegou a estudar em 20 escolas que vocês contaram. Teve um ano que a gente saiu, acho que do Rio de Janeiro, Nova Iguaçu, e foi parar em Santa Catarina.
Então a gente saiu do Rio de Janeiro, foi passar para o estado de São Paulo, estado do Paraná, e chegou até Santa Catarina. A gente estudou em 22 escolas em um ano. Meu Deus. Né? Então imagina só, uma criança, eu tinha, eu acho que 14, 15 anos, eu estava adolescente já, você estudar em 22 escolas em um ano, né? E você e cada escola era um desafio, né? Porque você, apesar de você ser do circo, você tinha que se superar ali a sua timidez, porque você chegava assim, tinha uma sala de aula com 40 alunos, e você chegava lá no meio, em outubro, novembro, e tinha que estudar. Né? Então, e às vezes você chegava e o pessoal não era muito receptivo. Quem que é esse cara aí? Chegou agora, no final do ano, né? E era muito legal, porque às vezes, uma vez eu lembro que eu cheguei em Araraquara, no interior, e a gente chegou, eu e um rapaz que era da minha idade, eu já era mágico no circo, e o rapaz, ele era Globo da Morte. Ele estudava comigo, ele fazia o Globo da Morte. E eu e ele era da mesma série. E a gente chegou com o papelzinho na mesma. A gente sempre chegava na mesma sala, porque pelo menos tinha um amigo, né? Já chegava com um amigo, né? Sim, sim. E a gente chegou com o papelzinho para a professora e a sala estava lotada, assim. E a gente chegou com o papelzinho, entregou. Ele era mais tímido, eu era um pouco mais. Falava um pouquinho mais. Sempre fui mais falador, assim. Aí eu entreguei o papelzinho, professora, a gente é do circo. E ela não entendeu. Ela falou: vocês são do sítio? A hora que ela falou que era do sítio, todo mundo deu risada. Assim, mas do sítio? Como do sítio? Né? Falei, não, do circo, palhaço, malabares e tal. E aí todo mundo deu risada. Aí já fizemos amizade na escola, aí já ficou. E aí foi E uma na coisa. verdade vocês acabam sendo a atração da sala, É, né? Porque eu acho que a gente quer saber tanto dessa realidade e dependendo da idade daquela fantasia de como funciona, que vocês acabam fazendo. Na verdade, assim, a sala volta para vocês, não é isso? volta pra gente. E a gente virava até tema de trabalho, porque às vezes a professora não tinha nem qual que vai ser o tema? Ah, vamos falar sobre a arte do circo, porque os meninos chegaram aí, então agora nós vamos falar sobre a arte do circo. Então aí virava tema de trabalho. O pessoal também, a gente tinha assim, recebia as escolas no circo para conhecer. O pessoal tinha muita curiosidade, assim, aonde você mora? Como é que você dorme? Como é que é o banheiro da sua casa? Eles tinham muita curiosidade, porque o circo é uma coisa, era totalmente inusitado, assim, né? Onde você Sim. vive? Né? Então eles queriam ir lá no circo, então a gente convidava as escolas, professora, para ir no circo. O circo onde eu trabalhava, o circo espacial, era muito receptivo. Muitas faculdades também iam lá fazer trabalhos, né? Porque o circo é uma arte milenar, né? Que está Sim. viva, que tá viva até hoje, que se sustenta até hoje, né? Porque apesar de tudo que está acontecendo agora, é uma arte que está se reinventando ainda com várias coisas, né? E a gente, nesse assunto da escola, a gente recebia muitas escolas e era muito legal essa itinerância. Eu vi até uma pessoa falando sofria muito bullying, né? É, a Na mãe do verdade, Daniel, é. naquela época, eu posso falar que não tinha muito bullying, não tinha muito assim, a gente não tinha muito bullying assim, né, na escola, né, no circo, né? Porque a gente chegava já e ou ficava na escola ou não tinha jeito, né? Porque era muita escolas. Esse ano que a gente passou por 22 escolas, o circo fazia cidades de 4 dias. Que era assim, Tá. ele chegava na segunda-feira, aí montava terça, quarta, quinta, estreava na quinta, no domingo já ia embora. Então o circo precisava sair da região sul e para o sudeste muito rápido. Então ele dava esses pulos de cidades de 4 dias. Então a gente precisava, e você não podia ficar sem aula. Então muitas vezes você começava, o bimestre começava em Santa Catarina e terminava lá em Presidente Prudente, né? E aí E a você, diferença de cultura, né? De pessoa, de local, de diferença de tudo. cultura, às vezes você já sabia, pegava a matéria mais adiantada, às vezes eu pegava atrasada, aí você tinha que correr atrás, tinha que fazer trabalho, fazer uma prova que faltou, o professor ajudar, e aí você tinha que conversar com a professora.
Às vezes tinha matéria que tinha naquele estado, no outro não tinha. Então, assim, a criança de circo, a criança aprende já desde cedo essa coisa da superação, né? Da resiliência, de se superar sozinha, né? Então, por isso que o bullying pra gente era fichinha, né? Então, que a gente tinha que se virar, não tinha jeito, né? Então, a escola era mais uma coisa. E eu lembro, eu te falei ontem, né? Eu falei assim, se toda pessoa, né, se pudesse, eu falo sempre que o circo é uma escola, né? Não só a escola que a gente vivia no circo, mas o circo em si. Esses dias eu fiz uma live com um amigo nosso e eu falei para ele assim, se a gente pudesse montar um circo e convidar pessoas para viver ali essa experiência de morar mesmo, colocar o guarda-pó, que a gente falava, né? Porque muitas vezes a pessoa vê o malabarista lá no palco, todo maquiado, bonito, né? O mágico, né? E não vê a pessoa que às vezes ele tem que ir lá no intervalo vender pipoca. Né? Então ele também ele tem 2, 3 funções, né? Convidar essas pessoas para passar um período no circo para ter essa experiência de vida, né? Porque o circo ele tem você aprende muito com o circo, várias competências da nossa vida profissional, da vida pessoal, você aprende a lidar com as emoções, você aprende a lidar com a motivação, com a superação, você aprende a lidar com otimismo. Então, esse momento agora de pandemia, eu lembro muito do circo, eu venho lembrando muito do tempo que eu vivi no circo, porque eu estou muito acostumado agora com a cidade, né? A gente fala com a vida da cidade. Eu me acostumei muito agora com a vida da cidade. Mas eu vivi muito no circo e esse tempo de pandemia fez eu resgatar muita coisa do circo. Porque o circense, muitas vezes ele vai montar o circo num terreno cheio de lama, ele vai montar o Na circo chuva, no frio. na chuva, no frio. Às vezes, aquela cidade que ele passou, ele não ganhou dinheiro. Às vezes ele está vindo sem público há muito tempo, e ele não tem outra opção. Ou ele levanta a lona, ou ele vai fazer o quê? Sim. Então, ele tem que ir. Mesmo na dificuldade, ele tem que levantar a lona, mesmo mesmo na dificuldade, ele tem que levantar. Então, às vezes, a gente está na dificuldade. Eu lembro muito da época que eu morei no circo, para a gente poder se levantar nesse momento, né? Então, eu passo. E é o que você falou também, né? As pessoas que vocês deixam, né? Porque, querendo ou não, vocês fazem vínculos. Diferente de ser 4 dias ou de ser 20 dias, é o que você falou até. Existem vínculos que ficam, né? E aí é difícil você dizer, tô indo. Nessa época que você estuda no circo, né? Você fazia amizade 4 dias, você arrumava uma pessoa bacana, um amigo legal, acabou, sexta-feira eu tô indo embora. Nossa! Ou às vezes você ficava numa cidade que ficava 1 mês, 2 meses, já tinha que ir embora de novo. E não tinha como você manter muito contato, porque naquela época não tinha internet, não tinha WhatsApp, Sim. não tinha... E você ia embora e às vezes na última sessão, no domingo à noite, lotava do pessoal da escola, assim, fazendo com cartaz, com despedida do pessoal do circo. Era muito legal essa interação, né, com o pessoal da cidade, né? Ó, estão te perguntando, é uma professora nossa, quanto tempo você ficou no máximo em uma escola? E a Regiane comentou que vocês se comunicavam por cartas. É verdade, a Regiane lembrou mesmo. A gente se comunicava por cartas mesmo, a Regiane lembrou, bem lembrado. Na época se comunicava com os amigos, né, por cartas. O máximo que a gente ficou em escola foi aqui em São Paulo, que o que aconteceu? O circo rodou muito, né? Então o circo rodou. Eu terminei o 3º colegial no circo. E aí eu ia falar para você falar um pouquinho disso. Até que idade você foi no circo? Então, aí assim, né? A gente ficou no circo até a faculdade, praticamente. Por quê? Porque o circo ele ficou rodando, aí em 2005, em 2004, quando em 2002, 2003 eu terminei, 2002 eu terminei o colegial,
E aí o Circo Espacial, ele meio que começou a fazer Santo André, São Bernardo, aí ele fez Barueri, começou a fazer a Grande São Paulo. E Uhum. aí até a Rejane ela se matriculou, ela passou no vestibular, começou a fazer faculdade. Ela fez Mackenzie e eu dei uma enroladinha para entrar na faculdade. Aí depois eu falei, agora eu vou fazer faculdade também. Aí eu prestei para comunicação em rádio e TV e entrei na faculdade depois. E aí o circo começou a ficar na Grande São Paulo e está até hoje por aqui, o Circo Espacial. Mas ele chegou aí para o interior de São Paulo, mas aí em 2005 eu tomei a decisão de sair do circo. Eu queria, eu sentia alguma coisa assim, eu gostaria de empreender. Eu queria empreender, fazer alguma coisa para mim, né? E aí eu queria empreender, eu saí do circo para empreender. E aí que eu terminei a faculdade, surgiu a oportunidade de eu começar a fazer show. Como eu tinha me tornado mágico no circo, eu comecei a fazer show em festa infantil aqui em São Paulo, em alguns lugares, e surgiu a oportunidade de eu fazer show num sítio aqui em São Paulo. Aí eu tinha um carro, eu vendi o carro e troquei numa lona de circo. Numa lona, né? Uma lona pequenininha. Numa lona, num palco e numas cadeiras. E essa pessoa que levava as crianças, olha só, tem tudo a ver com criança, né? Porque aí você fazia um trabalho social nessa parte. Foi mais ou menos isso, não foi? Ela Começou um fazia assim, trabalho social também. ela pegava as escolas, ela vendia o passeio para as escolas, igual você levar as crianças numa fazendinha. Sim. Ela levava as crianças num sítio, numa fazendinha, e ela precisava de uma atração a mais. E ela chegou para mim e falou, olha, você é mágico, eu conheço você do circo, eu queria uma lona de circo lá. Você não quer colocar uma lona lá? Eu falei, olha, eu não tenho uma lona, eu posso, de repente, sei lá, conseguir uma lona. Ela falou, olha, eu não vou te prometer muitos shows, mas se você quiser arriscar comigo, eu falei, olha, vamos embora. Eu peguei, topei a ideia, e aí eu vendi um carro que eu tinha e comprei uma lona, uma cadeira, um palco e montei um show e coloquei lá. E aí comecei essa história de fazer evento fora do circo, fazer os eventos fora do circo. Você sozinho, sem ninguém. Sozinho. Aí eu contratei um palhaço para trabalhar comigo. Eu contratei um palhaço para trabalhar comigo e o palhaço ia comigo lá fazer o show. Era eu e um palhaço. E a gente fazia o show, fazia o show. Foi uns 2, 3. E paralelo a isso, final de semana, lá era dia de semana, porque era horário de escola. Paralelo ao final de semana, eu ia fazer alguns, que a gente chama no circo de fazer cachê, né? Fazer um cachê final de semana, às vezes, no circo da minha tia, aqui na Barra Funda, que tinha um outro circo ali que tinha na Barra Funda. Eu ia lá final de semana, às vezes, fazer uns cachê lá. Ia lá, porque o meu trailer, onde eu morava, eu deixei lá. Tá. Daí eu ficava lá, fazia o show lá, ia fazendo umas festas de final de semana. Então, assim, a minha família me ajudou muito no começo nessa transição de sair do circo e conseguir começar a fazer os shows fora, né? Porque a família são as pessoas que a gente pode confiar, né? Realmente são as pessoas que a gente pode confiar. E aí eu saí do circo e aí comecei a fazer. E aí depois de um tempo eu precisava de um CNPJ para um outro projeto. E aí eu precisava de um CNPJ e de mais uma lona de circo para um outro projeto. Aí eu tinha Sempre como mágico? Sempre como mágico? Sempre. Então, no circo mesmo, no circo espacial, eu já tinha feito. Eu fazia um número com a Rejane, que é a minha irmã, de boneca de pano, que ela era boneca de pano, e eu fazia um robozinho, assim, um personagem de robô, que era o circo espacial, então eu fazia um robô espacial. E no circo também já tinha ensaiado trapézio, eu fazia um outro número de acróbata, eu fazia um palhaço que entrava na abertura do espetáculo. Então faziam outros personagens no show lá do circo. E aí depois, quando eu saí do circo, eu assumi essa história do mágico mesmo, de profissão de mágico, né? E aí depois eu comecei a fazer mágico e apresentador. Apresentar os shows do Circo Show.
E aí eu saí do circo, aí, só para me voltar, que eu me perdi um pouco. Aí eu saí do circo, comecei a fazer Tá. os shows, aí eu precisei vender esse trailer que eu tinha lá na Barra Funda, para comprar uma outra lona para abrir a empresa, que foi o Circo Show. E aí, com esse dinheiro do trailer, eu comprei uma outra lona e abri um CNPJ e consegui comprar uma outra lona para montar um outro projeto social lá em Diadema, onde eu fiz um outro projeto social que era trabalhar com crianças também. Então eu trabalhei com crianças lá num projeto social também. E aí depois foi indo. Aí eu lancei o nome Circo Show, criei o site. E aí eu comecei a fazer eventos assim para a empresa, comecei a contratar outros artistas. Eu tinha esse palhaço que trabalhava comigo, aí contratava outros artistas, comecei a conhecer outras pessoas. Aí chegou uma hora que eu estava contratando assim. Teve um evento que eu fiz para a Volkswagen que eu contratei 84 artistas de circo. Caramba! Foi um dos eventos assim que eu contratei mais gente assim, né? Para fazer um evento na Volkswagen aqui em São Bernardo. Então Em São assim, Bernardo. é, então assim foram aí foi indo, a gente começou a crescer, assim, mudar, começar a crescer, fazer vários eventos e foi muito assim, muito bacana assim, essa esse rumo que teve assim, né, o Circo Show. Eu falo que eu não vou lembrar aonde eu vi, em qual local eu vi vocês ao certo, mas é o que eu te falei, né? A primeira coisa que me chamou a atenção muito forte foi, até vou convidar as pessoas para visitar a página de vocês, né? A Vivi do Daniel que está falando do Encanto do Circo da Magia, para ele entender um pouquinho desse circo que a gente remete, dessa história que a gente fala, né? É, A gente sabe que hoje a gente até conversou, existe, né, patati e patatá, mas assim, é um outro conceito. A gente está falando de circo, né? Daquele é, encanto, daquela magia, do que acontece por trás da lona, não desmerecendo nenhum trabalho de forma alguma, mas a gente está falando daquela magia toda. E eu fiquei encantada, porque eu comentei com você até ontem. Era um domingo à tarde chuvoso, que eu, né, falei que eu lembro bem. é, Agora nessa pandemia, e vocês estavam num prédio na Lapa, fazendo é, um espetáculo fantástico, fantástico. Assim, é, gente, vale muito a pena. Tá na página de vocês ainda. tá, E me veio na mente Pierrot e Colombinas, porque assim, é, eles estavam todos, né? Depois você vai até falar um pouquinho desse vintage, que é o que você falou do circo, é, e eu fiquei é, encantada, fiquei é, apaixonada quando eu vi. E é, aí foi aí que eu procurei a Regiane para a gente bater um papo para te é. fazer esse convite. E eu falei, nossa, assim, realmente é o circo, né? É o que você falou, é o Globo da Morte. Eu acho que essas coisas acabam remetendo a isso também. Eu tenho muito assim, eu gosto muito do circo, o circo como ele é, que nem você está falando assim, né? Eu me inspiro muito na história do circo, como ele surgiu, como ele veio naquele circo do Dumbo. Todo mundo, não sei se você já assistiu o filme do Dumbo, o último filme do Dumbo. É, Sim, eu gosto muito desse circo, porém a gente tem que buscar um pouco o que o cliente gosta, né? A gente tem que olhar sempre o que o cliente nosso gosta, né? Quem manda, na verdade, é o nosso cliente, né? Que contrata a gente, né? Então a gente sempre olha para ver o que o cliente gosta. Eu sempre falo isso para nossa equipe, para a Regiane, para quem contrata a gente, é o cliente. Então a gente e aí eu falo assim, o Circo do Soleil, todo mundo gosta muito do Circo do Soleil, a gente se espelha um pouco, então a gente gosta de misturar um pouco o Circo do Soleil com o circo tradicional. Então a gente gosta de misturar as duas coisas, porque o Soleil, quando ele começou tradicional, aí depois ele misturou o teatro, a música, a dança, ele misturou tudo, e hoje ele traz um pouco de tudo, o Circo do Soleil. Então sim. ele tem espetáculos, hoje ele tem espetáculos tematizados do Michael Jackson, ele tem espetáculos do Elvis, ele tem espetáculos sensuais, ele tem espetáculos, ele tem espetáculos que mostram uma indústria, uma fábrica, então ele mistura tudo. Então a gente tem essa ideia também de misturar um pouco de tudo, né? Então o circo é isso, você poder trabalhar com tudo, ousar na sua criatividade. Então, sem perder a essência do circo mesmo, né?
Então a gente pode ousar. Então, quanto mais você ousar, sem perder a essência dos números clássicos dos circos, os malabaristas, os acróbatas, os trapezistas, o mágico, os palhaços que fazem as crianças rirem, né? Porque a gente fala sempre no circo, né? O público, enquanto existir o sorriso de uma criança, o circo está sempre de pé, né? Então, Verdade. você falou do condomínio, que a gente foi fazer o show no condomínio, né? Quando surgiu a pandemia, a gente já fez 5 lives, 5 lives assim que a gente fez para poder não ficar parado, né? E a gente fez a primeira live que a gente anunciou foi logo no dia 15 de março, quando a gente estava sentado no escritório, a gente estava com 8 eventos fechados de 15 a 30 de março. Do dia 15 ao dia 30 cancelou tudo. E Foi aí bom. foi aquele boom, fechou tudo, né? Aí a gente falou assim, olha, vamos fazer uma live, porque... E a gente fez uma live no dia do circo, no dia 27 de março. 7 de março. Foi uma live super especial que a gente fez, que foi a primeira, depois a gente fez várias, arrecadou alimentos para ajudar os artistas de circo, porque agora alguns já conseguiram alguns trabalhos, já estamos conseguindo nos reinventar, que nem você disse, que a gente foi fazer o show no condomínio, que foi assim uma parceria que a gente fez com o condomínio lá com o Ricardo, foi bem legal. E a gente fez lá aí na piscina mesmo, foi fazer um show. Então, assim, eu falo que o circo, ele tem muitos circos por aí fazendo drive-in, A interior de São nossa Paulo. diretora, a nossa diretora Ana, tá falando que ela viu essa primeira live e os filhos dela também adoraram, ó. Então ela Ah, legal, assistiu legal. essa primeira de vocês. Legal, legal, legal. A gente fez então tem muitos circos que estão se reinventando, eles estão fazendo drive-in, a gente está fazendo show em condomínio, amanhã a gente tem uma gravação lá no galpão. Então, assim, claro, não é como antes, né? É igual a escola, não é como receber o calor dos alunos, não é como receber o calor dos pais, mas é o que dá para fazer agora. Sim. Então a gente vai ter que E eu se acho que é tão reinventar. fundamental quanto que a gente não pode ficar sem. Né? É o É, que a gente fala. é, Até a Regiane colocou agora, né? Que ele tem inúmeras possibilidades de sonho, e é mesmo. Você é, viu, quando eu falei eu falei, até é engraçado, vou levar isso agora. Eu comentei aqui em casa que eu ia falar com o mágico. Você viu a Pietra aqui do meu lado que ela precisava te ver, né? Porque ela queria ver o mágico. Então, é, eu acho que isso é fundamental trazer essa magia. Né? Ainda mais é. nos dias de hoje, isso soma muito. E a gente pode até deixar para vocês, para os alunos da escola, quantos alunos vocês têm mesmo? Eu tinha esquecido. Uma média de 80, 90, mais ou menos essa média. A gente pode mandar, a gente tem um vídeo bem legal que a gente fez, que tem um espetáculo nosso, que tem o show de mágico, palhaço, malabarista. A gente pode deixar para vocês o link amanhã para deixar disponível para Sim, vocês, para os por pais favor. assistir com as crianças esse show bem legal que a gente gravou. E assim, é bem legal porque é bem bacana mesmo para eles poderem interagir, para poder se divertir com a família, porque eu acho que é isso que a gente está precisando nesse momento, né? E o circo, que nem a Regiane disse, é um mundo de sonho, de fantasia, que você pode de gargalhadas, né? De sonhar junto, se divertir. Então, o circo é um lugar mágico mesmo. Eu acho. E assim, a gente até brincou hoje, né? Que quando isso voltar, a escola está de porta aberta para você, imagina, não tem nem o que cogitar, né? Mas assim, quando esse processo, eu acho que vale a pena. Quem não conhece a página de vocês, conhecer a página e ver tão rico esse trabalho é. Porque assim, não é porque eu estou na tua frente de forma nenhuma, mas eu Não, falei para lógico. você o quanto eu fiquei encantada, né? De resgatar essa magia, de resgatar essa parte que a gente viveu mesmo, né? De trazer isso. Isso é fundamental, que nem você colocou do Drive, né? Que agora é a moda. Outro dia É, eu vi um documentário na Rede Record que ele falava sobre o circo. Eu não sei se você chegou a assistir ou não. eu Mas assisti, eu era um assisti, circo eu assisti. que era um circo até com anão, né? Com anão, que ele falava dessa Isso. parte de anão. E eles se reinventaram, porque abriram a lona, os carros estavam ali, e eu achei fantástico a ideia. Eu falei, gente, eu era a primeira a estar lá para assistir, né? É muito legal. Então, quando você fala isso, é importante sim. É. Eu Eu acho falo que que nós vamos.
Nós vamos ter Eu, novas formas de viver, e por que não? eu acho que nesse momento, Camila, o circo, assim, o circo brasileiro, principalmente, o brasileiro tem esse poder, assim, ele não desiste nunca, né? O brasileiro Não. tem isso. E o circense brasileiro, ele tem esse poder ao dobro. Ele não desiste nunca. Parece que quando a gente está assim, a lona caiu, parece que a gente arruma mais força ainda. Então, você sabe que parece que quando a lona cai, você tem mais força ainda, você arruma mais força, você arruma mais motivação, você arruma mais superação para poder buscar. Eu tô aqui assim, eu tô essa pandemia toda, a minha esposa está de prova. Eu tô sempre assim, eu tô tentando maquinar alguma coisa para poder me reinventar, para poder fazer alguma coisa diferente. Tô buscando, eu tô com a Regiane lá todo dia, a gente está indo trabalhar, assim, não tem assim muitos eventos. Tem essas lives, tem alguma coisa ou outra, mas a gente está se reinventando, a gente está buscando. Porque se você parar, você é igual à escola, você vai desanimar. Então você tem que estar sempre tentando buscar algo, né? Tenta buscar algo, tenta se reinventar, tenta se automotivar, tenta buscar alguma coisa diferente, mesmo que pelo menos tentou, né? Então a gente que é de Sim, circo, sim. a gente que é de circo tem essa força. Parece que, né, a gente fala, parece que aquele cheiro da serragem vem, né? Não sei se você já sentiu o cheirinho da serragem do circo. Já. Aquele cheiro da serragem vem e você fala, ah, vamos lá, vamos buscar alguma coisa diferente. Então, o circo tem esse poder mágico, sabe? Então a gente está se reinventando mesmo. Está fazendo show em condomínio, está fazendo live, está fazendo mensagem personalizada para aniversário, uma coisa legal. A gente fez aniversário uma mensagem personalizada para aniversário infantil. Então a mãe manda os dados da criança. Ah, o aniversário é domingo. Daí ou é gravado ou entra pelo Zoom. A gente Tá. fez para uma, Que é o que a pra gente uma usa. e ajuda também, né? E a gente fez para Raquel e para como que é o nome dela? Acho que a Regiane sabe o nome delas. A Raquel e a Flávia. São duas nenezinhas. Elas já assistiram um monte de vezes já estão fã do Circo Show também. Então, assim, é muito É, legal tem, porque, assim, tem alguém também falando aqui, ó. É Fê, ah, que ela contratou o é a Circo Fernanda. Show para a festa das filhas dela da escola, ó, que todos comentam até hoje. Aí, legal, legal. É, quando você fala do circo, dessa magia, assim, a mim o que remete é aquele encanto que é o que você falou, o que vem atrás da lona, né? É, Atrás daquela cortina, aquela magia toda. Você para, você pensa, fala, meu Deus, nem você falou, de repente é o palhaço que limpa a maquiagem e vai entregar bilhete na bilheteria da próxima sessão. Mas assim, acho que pra gente fica muito essa magia, isso é muito legal. Porque é o que você falou, é o se reinventar. é o se reinventar. Eu, quando eu trabalhava no circo mesmo, eu vendia. Eu era o mágico e eu fazia o número da boneca de pano com a Rejane, que a Rejane era a boneca de pano. Eu vendia cachorro-quente no intervalo e eu também tirava foto. Então, quer dizer, na hora da abertura, eu entrava na abertura, corria lá, tirava foto, aí depois eu ia lá, fazia o número da boneca de pano, no intervalo vendia cachorro-quente, depois ia lá e era o mágico. Então, era uma sequência, assim, que você, a hora que você viu, era 3 espetáculos no sábado e 3 espetáculos no domingo. Então, quer dizer, o final de semana passava assim, sabe? Às vezes você fala, nossa, eu passei, acho que, de uns 10 anos da minha vida sem ter um final de semana. Sempre trabalhando no circo. Sempre nessa vida, nessa correria do circo. E assim, não me arrependo, gostava muito, sabe? É muito legal essa vida do circo. Por isso que eu falo, se todo mundo pudesse passar um tempinho no circo, vivendo ali, convivendo, é uma experiência de vida, é uma escola de vida. Você aprende a lidar com emoções, você aprende a, a lidar financeiramente, você aprende a superação, motivação, você aprende um monte de coisa bacana.
Então, o circo é realmente uma E escola. você fala, Juliano, a gente vê o amor no seu olhar. Né? É Né? E eu legal. acho que isso é fundamental, porque, É, assim, eu te conheço de conversar pouquíssimo, né? Até a gente é, conversou muito com a Regiane e tudo, mas a gente vê o amor que você tem por isso. E é o que a gente é, fala, né? É o amor pela profissão. Eu acho que é isso que acaba movendo. E quando é, você fala disso, a gente vê nisso em você. E é muito é. especial esse jeito. Legal, legal. Obrigado, eu agradeço. É porque É, mas assim, é eu verdade, aprendi. assim, quem Você está sabe que assistindo acho que consegue perceber isso. é que assim, quando eu saí do circo, eu assim, eu saí do circo, eu tinha assim, eu tinha uma chance só para dar certo. Eu tinha uma chance, eu tinha uma maleta de mágica, eu tinha um trailer e eu não tinha mais nada. Eu falei, olha, eu vou empreender fora do circo. Eu tive muita ajuda da minha família e eu falei, olha, eu só sei fazer isso. Por isso que eu falo que, por isso que eu tenho paixão pelo circo. Porque tudo que eu sei hoje eu aprendi no circo. E eu consegui criar uma empresa que o ano passado a gente fez 250 eventos num ano. A gente atendeu eventos assim, em Fortaleza, em Porto Alegre, a gente fez evento no Brasil inteiro. Então, assim, você fala, a gente começou do zero, assim, praticamente, né? Então, assim, você fala, e eu fui empreender fora do circo e acreditar que o circo pode transformar lá fora. E eu acredito que o circo transforma. Eu vejo que eu vou gravar agora uma série das palestras que eu faço, falando do circo, analogias, né, do circo para a vida. Porque com tudo que você pode falar, você pode levar o circo para a vida. Uma criança do circo. Veio uma pergunta para mim, por que que você quis ser mágico? Na verdade, foi assim. Quando eu estava no circo, eu era assistente do mágico. Quando eu precisava, eu estava no circo e aí, precisa ser assistente do mágico. Eu fui lá de assistente do mágico. E o mágico, ele chegou um certo tempo lá no circo, ele foi embora. E como eu já estava assistente dele há 4 anos, a minha tia chegou para mim e falou: olha, assim, Juliano, você é o único que eu confio para ser o mágico agora, porque você já sabe tudo. Eu já sabia tudo mesmo, né? Porque o circo é assim, não é? Você não lida com mágicas pequenas, você lida com serrar a mulher no meio, aparecer lá na plateia. São mágicas grandes, né? Estão E pedindo aí, para você fazer uma mágica. Estão aí pedindo para você uma mágica. daí ela falou assim, vou fazer por último, agora que vai acabando o tempo ali. Daí ela falou Faltam assim, 7 minutos. daí ela falou assim, então você vai ser o mágico do circo. Eu falei, tudo bem. Aí foi o dia que eu fiquei mais nervoso na minha vida, porque assim, eu tinha 2 semanas para ensaiar, e aí o mágico ia embora, ele falou assim, olha, eu tenho 2 semanas para te ensaiar, porque eu vou embora, mas o mágico é o Marcelo, um parente nosso também, muito gente boa. E aí ele falou, não, vou ensaiar você, tal, fica tranquilo. Só que eu sou super ansioso, sou uma pessoa que, se eu tiver que viajar amanhã, eu já fico já faço a mala já 2 semanas antes. Nossa, na estreia era lá em Florianópolis, eu tomei 2 copão de água com açúcar, assim, foi o dia mais que eu fiquei mais nervoso, né? Mas aí o circo tava cheio, mas foi assim, foi um sucesso, deu tudo certo, foi super tranquilo, assim. Foi bem legal, foi bem tranquilo. E aí você teve a certeza que Aí era eu, mágico mesmo. daí eu virei mágico, eu caí lá no picadeiro de mágico, foi assim, aquilo ali mudou minha vida, eu aceitar aquilo, né? Porque senão eu não estaria Que aqui hoje. legal. Aquilo ali Sim, foi, senão eu não estaria, aquilo ali não foi destino, eu aceitei. Se eu tivesse falado para ela assim, olha, não vou ser mágico, eu não estaria aqui hoje, né? Então aquilo ali foi o que mudou minha vida realmente, assim, que foi a legal, mágica que que mudou, legal. né? Você acha que dá tempo de fazer alguma mágica? A gente tem cinco Deixa eu ver. minutos. Deixa eu ver o que eu tenho aqui. Deixa eu ver, coisa pequena, vamos ver. Aí depois você vai ter que me contar, mas quando acabar, Deixa eu ver. como Não. a mulher Ó, serra e eu vou aquele fazer essa negócio aqui, da ó. mulher fica girando. Eu tenho a mágica pequena. Eu tenho 2 moedas, ó. Uma, dá para ver? Tá, Dá, né? dá. Uma, 2 moedinhas.
Vou fazer assim, na minha mão, sem tirar a mão da frente da... Vou fazer o seguinte, eu vou tirar uma moeda sem você ver. Vou tirar, tá? Tá. Sem você... Vou tirar uma moeda e vou jogar no meu bolso. Tá aqui. Ó, tirei, joguei no meu bolso. Tá? Vai ficar só uma na minha mão. Não vale. Depois você vai ter que contar aí, Renata. Professora Renata Vou pediu ver se tá no pronto, ó lá. bolso. Tá aqui no bolso. Ah, não vale. E agora? Como a gente fica? Vou fazer, Como que a gente... vou fazer assim diferente, ó. Tá. Uma bolinha. Vou fazer assim, ó. Dá pra ver, não? Deixa eu ver aqui. Dá Se pra você ver. Eu tô consegue olhando enxergar. daqui do computador. Ah, dá pra ver no computador? Não, é que eu tô com o Instagram aqui junto, mas dá pra ver. Pode Tá. continuar. Vou fazer assim, ó. Vou fazer assim, ó. Fazer aqui na mão assim, ó. Você assopra. Ah, não vale. Ah, não vale. Mas arrasou. Ó, a Valdete tá. Eu vou ver quem é de vocês, Valdete, né? Tá falando que não Isso. vale me contar os segredos. Eu preciso saber. Até na hora que aquela mulher da serra vira, que ela tá dentro de uma parte, vocês vão virando, tem um monte de truque. A gente fica na curiosidade. Como faz? Você sabe que Ó, nós temos. a mágica não pode contar duas vezes. Entendi. Porque senão é igual piada, não pode fazer duas vezes, senão, né? Já era. Já Já era, já era. era. Mas vamos deixar amanhã, Juliana, vamos deixar o show completo para todo mundo ver, por favor. para Então, todo fala um mundo pouquinho ver. da página de vocês de novo, Então, onde todo mundo se encontra. Vai lá. a gente está no Instagram do Circo Show, é @Circo Show no Instagram. A gente tem o Facebook também, que é o Circo Show Entretenimento Circense. E tem também o YouTube do Circo Show, que tem alguns vídeos agora lá que tá rolando para as crianças assistirem os espetáculos, que também é o Circo Show Entretenimento no YouTube. Então a gente está no Tá. Instagram, que é @Circo Show, e tem também o YouTube Circo Show Entretenimento Circense. E tem o Combinado. site Ah, também. A Regiane colocou o site aí. eu vou. A gente tem os stories, mas aí na hora que nós vamos compartilhar também no IGTV, a gente coloca vocês. Isso também vai ser divulgado amanhã para os pais. E é legal você, né, como você reforçou, que vocês estão fazendo os eventos, até se algum pai quiser. Eu acho isso bem bacana, bem interessante fazer. Né? Imagina uma criança receber a ligação de alguém do circo. Isso é muito Oh, legal. muito Né? legal. Um adulto também ia gostar muito. Muito legal, muito E legal. eu quero muito, muito, muito te agradecer Eu que pelo agradeço. carinho, por dizer sim, por essa simpatia de pessoa que você é Eu mesmo, que por agradeço. a gente olhar para você e ver que nos seus olhos tem paixão pelo que faz. Eu que agradeço. Eu falo que é isso que na verdade é isso que move o ser humano, né? Não é É. trabalhar por trabalhar, é essa paixão pelo que faz. E assim, desde quando a Regiane, que está aí também, quero agradecer muito, desde que ela me atendeu. E a tua história é fantástica, assim, vai muito além disso, porque eu li um pouquinho a mais, você também morou fora, né? Teve toda essa parte, mas assim, passando tudo, e a gente está muito esperançoso para isso, que a gente possa te receber na escola pessoalmente. Com certeza. Quando voltar tudo, eu que agradeço de coração, assim, sempre à disposição. Quando voltar tudo, com certeza vamos lá fazer um show para as crianças, alegrar, Vamos sorriso, sim, palmas, levar a vamos alegria sim. do circo para elas. Eu que agradeço, Camila, de coração mesmo. O pessoal curtir a página do Imagina. Circo Show. Muito obrigado e é isso aí. E quando fizer o drive, que vai ter essa atividade, essa parte, ó, vou te deixar um convite. Espero que vocês façam logo para a gente poder estar lá e prestigiar. Vou ficar muito feliz. A gente está estudando essa história do drive, vamos ver se a gente consegue fazer algum circo drive e vamos ver se a gente consegue. E se tiver, a gente vai convidar todo mundo para ir lá assistir, sim.
Vou ficar muito feliz. Nós temos um sorteio que é da Cris Doce, que ela fez um encanto de kit. Eu acho que a live está acabando hoje. Infelizmente, a gente não vai conseguir fazer no ar, mas o ganhador vai estar na página. Tá bom? Então tá bom. Porque eu queria ouvir mais, conversar mais. Juliano, obrigada mais uma vez. Obrigado Boa sorte para vocês. E o que vocês precisarem para divulgar, por favor, usem muito a página da escola. A escola está à disposição de vocês, tenham certeza disso. É a nossa cultura, que faz parte da nossa história.